Segundo Crônicas. Divrei Hayamim Bet. Capítulo 29. Esquial, também conhecido por Ezequias, tornou-se rei aos 25 anos de idade, e reinou por 29 anos em Yal-Shalaim. O nome da sua mãe era Abial, filha de Zacarial. Ele fazia o que era certo aos olhos de Ial, assim como Davi, seu antepassado, tinha feito. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa de Ial e as consertou. Então ele convocou os sacerdotes e os levitas e os reuniu na praça, ao leste. Ele lhes disse: Escutem-me, levitas. Agora purifiquem a si mesmos e santifiquem a casa de Ial, o Criador dos seus antepassados, e retirem do lugar puro o que é impuro. Pois os nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos de Ial, nosso Criador. Eles o abandonaram, desviaram o rosto do tabernáculo de Ial e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Pararam de queimar incenso e de oferecer sacrifícios queimados ao Criador de Israel no lugar puro. Por isso, Ial ficou indignado com Ial de Yal-Shalaim, de modo que os tornou um motivo de terror, objeto de espanto e alvo de assobios, como vocês podem ver com os seus próprios olhos. Assim, os nossos antepassados caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas esposas foram para o cativeiro por causa dessas coisas. Agora o meu desejo de coração é fazer um pacto com Ial, o Criador de Israel, para que a sua ira ardente se afaste de nós. Meus filhos, agora não é hora de ser negligentes, pois Ial os escolheu para ficar de pé perante ele, para servi-lo e para fazer fumegar os seus sacrifícios. Então os seguintes levitas começaram a trabalhar: dos coatitas, Maate, filho de Amazai, e Ual, filho de Azarial; dos meraritas, Quis, filho de Abdi, e Azarial, filho de Jealelel; dos gersonitas, Juá, filho de Zima, e Éden, filho de Juá; dos filhos de Elisafã, Sinri e Jeuel; dos filhos de Asaf, Zacarias e Matanias; dos filhos de Emã, Jeiel e Simei; e dos filhos de Gedutum, Semaías e Uziel. Eles reuniram os seus irmãos, se santificaram e foram purificar a casa de Ial, conforme o rei havia ordenado, de acordo com as palavras de Ial. Então os sacerdotes entraram na casa de Ial para fazer a purificação e tiraram todas as coisas impuras que acharam no templo de Ial e as levaram ao pátio da casa de Ial. Os levitas, por sua vez, as pegaram e levaram para fora, ao vale do Cédron. Assim, começaram a santificação no primeiro dia do primeiro mês e chegaram ao pórtico de Ial no dia 8 do mês. Então eles purificaram a casa de Ial durante 8 dias e acabaram no dia 16 do primeiro mês. Depois compareceram perante o rei Esquial, conhecido por Ezequias, e disseram: Purificamos toda a casa de Ial, o altar da oferta queimada e todos os seus utensílios, e a mesa dos pães da proposição e todos os seus utensílios. E aprontamos e purificamos todos os utensílios que o rei Ial-Azi removeu durante o seu reinado, quando agiu de modo infiel, e eles estão diante do altar de Ial. Então o rei Esquial se levantou cedo e reuniu os príncipes da cidade, e eles subiram à casa de Ial. Eles trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado, em benefício do reino, do santuário e de Alda. Então ele disse aos sacerdotes, os descendentes de Arão, que os oferecessem no altar de Ial. Assim, abateram os novilhos, e os sacerdotes pegaram o sangue e o aspergiram no altar. Depois abateram os carneiros e aspergiram o sangue no altar, e abateram os cordeiros e aspergiram o sangue no altar. Depois trouxeram os bodes da oferta pelo pecado perante o rei e a congregação, e puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os abateram e com seu sangue fizeram no altar uma oferta pelo pecado, para fazer expiação por todo Israel, porque o rei tinha dito que a oferta queimada e a oferta pelo pecado deviam ser feitas em benefício de todo Israel. Nesse meio tempo, ele tinha colocado os levitas nas suas posições na casa de Ial, com símbolos, instrumentos de cordas e harpas, de acordo com as ordens de Davi, de Gade, o vidente do rei, e de Natã, o profeta, pois essas ordens tinham sido dadas por Ial por meio dos seus profetas. Assim, os levitas estavam de pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. Então Esquial ordenou que se oferecesse o sacrifício queimado no altar. Quando se iniciou a oferta queimada, começou o cântico de Ial e o som das trombetas, acompanhando os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se curvava enquanto o cântico era cantado e as trombetas ressoavam. Isso continuou até acabar a oferta queimada. E assim que acabaram de fazer a oferta, o rei e todos os que estavam com ele se curvaram e se prostraram.
Então o rei Esquial e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem a Iau com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. De modo que ofereceram louvor com grande alegria, e se curvaram e se prostraram. Esquial disse então: Agora que vocês foram separados para o serviço de Iau, venham e tragam sacrifícios e ofertas de agradecimento à casa de Iau. Assim, a congregação começou a trazer sacrifícios e ofertas de agradecimento, e todos os de coração disposto trouxeram ofertas queimadas. O número das ofertas queimadas trazidas pela congregação foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros, todos esses oferecidos como oferta queimada a Iau, e o das ofertas sagradas foi de 600 bois e 3.000 ovelhas. Mas não havia sacerdotes suficientes para tirar a pele de todos os animais das ofertas queimadas. Por isso, seus irmãos, os levitas, os ajudaram até acabar o serviço e até os sacerdotes se purificarem, pois os levitas foram mais conscienciosos em se purificar do que os sacerdotes. Também, havia muitas ofertas queimadas, além da gordura dos sacrifícios de participação em comum e das ofertas de bebida que acompanhavam as ofertas queimadas. Assim, o serviço da casa de Iau foi restaurado. E Esquial e todo o povo se alegraram por causa do que o verdadeiro Criador tinha feito para o povo, pois tudo isso tinha ocorrido muito de repente. Segundo Crônicas, Divrei Hayamim Bet. Capítulo 30. Esquial enviou uma mensagem a todo Israel e Ialda, e até mesmo escreveu cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa de Iau em El-Shalaim, a fim de celebrar a Páscoa para Iau, o Criador de Israel. O rei, seus príncipes e toda a congregação em El-Shalaim decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês, pois não a puderam celebrar na época costumeira, porque não havia um número suficiente de sacerdotes purificados, e o povo não tinha se reunido em El-Shalaim. A decisão pareceu certa aos olhos do rei e de toda a congregação. Assim, resolveram fazer um anúncio em todo Israel, de Berseba a Dan, para que o povo viesse e celebrasse a Páscoa para Iau, o Criador de Israel, em El-Shalaim, pois, como grupo, não a tinham celebrado conforme está escrito. Então os mensageiros com as cartas do rei e dos seus príncipes percorreram todo Israel e Ialda, conforme o rei tinha ordenado, dizendo: Povo de Israel, voltem para Iau, o Criador de Abraão, de Iaus e de Israel, para que ele volte para o restante que escapou das mãos do rei da Assíria. Não sejam iguais aos seus antepassados e aos seus irmãos que foram infiéis a Iau, o Criador dos antepassados deles, de modo que lhes causou a ruína, assim como vocês estão vendo. Agora, não sejam obstinados como os seus antepassados. Sujeitem-se a Iau e venham ao seu santuário, que ele purificou para sempre, e sirvam a Iau, seu Criador, para que a sua ira ardente se afaste de vocês. Pois, se vocês voltarem para Iau, seus irmãos e seus filhos serão tratados com compaixão pelos captores e terão permissão de voltar para esta terra, porque Iau, seu Criador, é compassivo e piedoso, e não desviará de vocês a sua face se voltarem para ele. Assim, os mensageiros foram de cidade em cidade através da terra de Efraim e de Manassés, e foram até mesmo a Zebulão, mas as pessoas riam e zombavam deles. Contudo, algumas pessoas de Asser, de Manassés e de Zebulão se humilharam e vieram a El-Shalaim. A mão do verdadeiro Criador também estava em Ialda a fim de uni-los para cumprir o que o rei e os príncipes tinham ordenado, conforme a palavra de Iau. No segundo mês, uma multidão se reuniu em El-Shalaim para celebrar a festividade dos pães sem fermento. Era uma congregação muito grande. Eles começaram a remover os altares que havia em El-Shalaim, e removeram todos os altares de incenso e os jogaram no vale do Cédron. Então abateram o sacrifício pascual no dia 14 do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas ficaram envergonhados, de modo que se purificaram e trouxeram ofertas queimadas à casa de Iau. Eles assumiram os postos em que costumavam servir, conforme a lei de Moshe, conhecido por Moisés, o homem do verdadeiro Criador. Então os sacerdotes aspergiram o sangue que receberam dos levitas. Havia muitos na congregação que não tinham se purificado, e os levitas estavam encarregados do abate dos sacrifícios pascuais para todos os que não estavam puros, a fim de purificá-los para Iau. Pois um grande número de pessoas, principalmente de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulão, não tinham se purificado, mas ainda assim comeram a Páscoa, contrariando o que está escrito. Mas Esquial orou por eles, dizendo: Que Iau, que é bom, faça uma concessão a todos os que prepararam seu coração para buscar o verdadeiro Criador, Iau, o Criador dos seus antepassados, embora não tenham se purificado de acordo com o padrão de pureza. Então Iau escutou Esquial e perdoou o povo. Assim, os israelitas que estavam em El-Shalaim celebraram a festividade dos pães sem fermento por 7 dias com muita alegria.
E os levitas e os sacerdotes louvavam a Iau todos os dias, tocando alto seus instrumentos para Iau. Além disso, Esquial falou de modo encorajador a todos os levitas que serviam a Iau com sabedoria. E comeram durante os 7 dias da festividade, ofereceram sacrifícios de participação em comum e agradeceram a Iau, o Criador dos seus antepassados. Então toda a congregação decidiu celebrar a festividade por mais 7 dias, e assim a celebraram por mais 7 dias com alegria. Esquial, rei de Ialda, contribuiu com 1000 novilhos e 7.000 ovelhas para a congregação, e os príncipes contribuíram com 1000 novilhos e 10.000 ovelhas para a congregação, e um grande número de sacerdotes estava se purificando. E toda a congregação de Ialda, os sacerdotes, os levitas, toda a congregação que tinha vindo de Israel e os residentes estrangeiros que tinham vindo da terra de Israel e os que moravam em Ialda, continuavam a alegrar-se. E houve muita alegria em Ial-Shalaim, pois desde os dias de Shalmó, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido nada igual em Ial-Shalaim. Por fim, os sacerdotes levíticos se levantaram e abençoaram o povo. O Criador ouviu a sua voz, e a oração dele chegou à sua sagrada morada, os céus.